cinema brasileiro tá que tá, né? É, assim, uma comoção absoluta com relação ao cinema brasileiro. Ganhou o Oscar com Ainda Estou Aqui esse ano. Teve muito perto de ganhar um Oscar de melhor atriz com Fernanda Torres. Abriu-se janelas de oportunidades maravilhosas. Em breve estreia Agente Secreto com grandes possibilidades de ir ao Oscar novamente. Muitos grandes filmes sendo lançados durante o nosso ano, como Enforcados, como Ash Outra Vez, e muitos outros filmes, O Último Azul. Mas esse alvoroço todo sobre o cinema brasileiro, eu diria que é uma grande máscara, na verdade. Ao mesmo tempo em que vemos o cinema brasileiro festejando a sua visibilidade nos grandes festivais internacionais e, portanto, abrindo essas janelas de oportunidade para fazer crescer o público de cinema no Brasil, ou seja, conquistando esses espaços em grandes festivais, que é um fator preponderante para a conquista de público no curto prazo, nós temos, em contraposição, a política brasileira atuando a serviço de grandes plataformas de streaming estrangeiras e, portanto, sabotando e sufocando o cinema brasileiro. O que eu quero dizer com isso a partir da leitura que a gente vai ter aqui? Que abrir as janelas de oportunidade a partir dessas relações de curto prazo, como, por exemplo, chegar nos grandes festivais internacionais com grandes filmes e eventos, não significam nada se as portas abertas não se manterem abertas. Vamos ver aqui uma notícia importante do que tá rolando sobre esse caso? Vamos. Taxação de 4,5% para plataformas, além de isenção fiscal, é considerada golpe no audiovisual brasileiro. Texto por JB Medeiros, dia 21 de outubro de 2025. Não conheço um filme nacional bom. Tem muito mais que um. Ah, muito obrigado. Tem muito mais que um. Em breve eu vou trazer aqui uma lista pra vocês com os meus 100 filmes brasileiros favoritos. É mais uma promessa que eu não sei se eu vou conseguir cumprir esse ano. Mas eu vou tentar, eu prometo, tá bom? Então vai ter muita indicação pra vocês aí sobre cinema brasileiro. Não é só um, não. São muitos, como disse o Alderico. Bateu uma meta. A extrema-direita no Congresso promete levar a votação do plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana o projeto de lei de regulamentação do streaming no Brasil. A intenção foi manifestada pelo gabinete do deputado federal Dr. Luizinho, relator do projeto, segundo noticiou o jornal Folha de São Paulo. Aqui a gente já começa a fazer a nossa primeira pausa. Veja só o que diz a notícia. A extrema-direita no Congresso promete levar a votação no plenário da Câmara dos Deputados da regulamentação do streaming. E veja só, a regulamentação do streaming ela já está em debate no Congresso Nacional há anos. E agora, magicamente, a extrema-direita promete levar ao Congresso Nacional a votação da regulamentação do streaming. Estranhem sempre quando você vê esse tipo de notícia. Por quê? Estar a extrema-direita levando ao Congresso Nacional, prometendo levar ao Congresso Nacional a regulamentação do streaming à votação, é um processo de muita negociação para atender aos interesses específicos de uma classe dominante. No caso aqui, aos interesses desses serviços de streaming estrangeiros. Mais uma vez, o que eu tô falando aqui é o seguinte: o Congresso Nacional, capitaneado por essa extrema-direita e permitido pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, que não senta para negociar com os agentes da sociedade civil, com os trabalhadores do setor, está permitindo com que a regulamentação do streaming seja votada aos moldes do que interessa a esses serviços estrangeiros e não ao povo brasileiro. É isso que está acontecendo. E por que é a extrema-direita que está indo para o Congresso votar? Porque vocês viram aqui Dr. Luizinho, relator do projeto. Dr. Luizinho, para quem não sabe, um membro do PP. Por que Dr. Luizinho? Se vocês aqui no canal já viram muitas vezes a gente fazendo inúmeras leituras de notícias, inúmeros vídeos sobre regulamentação do streaming, e eu sempre falei pra vocês que a relatora do caso era a deputada Jandira Fegali. Pois é, exatamente isso. Jandira Fegali foi tirada da relatoria do caso para dar espaço a um cidadão de extrema direita. Por quê? Porque Jandira Fegali, sendo relatora do projeto, estava atrasando os interesses dessa classe dominante. Por que ela estava atrasando? Por quê? Porque ela estava atendendo aos interesses das associações
dos trabalhadores do setor. Mais uma vez, o Estado no capitalismo é balcão de negócios para os interesses da burguesia. Isso significa dizer que, quando um deputado ou uma deputada relatora de um projeto como a regulamentação do streaming tentam atender aos interesses de uma classe trabalhadora, logo há um sabotamento desse perfil. E veja só, eu nem estou falando que a Jandira Fegali estava fazendo o que era necessário. As associações civis, melhor dizendo, pediam por 12% de regulamentação, de taxação, de condecine para alimentar o Fundo Setor Audiovisual. E ela lutava no Congresso pela proposta dos 6%. E outras muitas coisas que estavam sendo colocadas pela regulamentação e que foram tiradas do projeto para atender a esses interesses. Só que não dá para ser assim, né? Tira a Jandira Fegali e coloca um outro. Quem é esse outro? Um qualquer do Centrão. Entende? É assim que funciona. Então, o motivo pelo qual vocês sempre ouviram aqui no canal que a relatoria do caso era de Jandira Fegali e agora é Dr. Luzinho, é porque no capitalismo o Estado é balcão de negócios dos interesses não do trabalhador, mas de uma classe dominante. Então vamos lá. A questão fundamental subjacente a esse anúncio é a seguinte: Dr. Luizinho, transformado em relator do projeto há um mês, olha só, não consultou nenhuma das instituições do setor para elaborar a proposta. Há informações de que esteve com representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, mas nenhuma associação de cineastas, sindicatos, frentes parlamentares ou lideranças culturais. Ou seja, há informação de que esteve reunido com burgueses. Saca? É sobre isso. O que chama mais a atenção na movimentação do deputado relator do projeto é que não houve, até agora, nenhuma manifestação do governo em relação à sua pretensão. Olha só o que a gente está falando. Não houve, até o momento, nenhuma manifestação do governo federal, tá? Através do Ministério da Cultura, nem da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, nem da Secretaria do Audiovisual do MINC, sobre isso. Não houve. E por que a gente está falando isso tudo? Porque é esse mesmo governo federal que, através desse projeto de conciliação, para poder passar outros projetos, abre as pernas para outros. Concilia com essa classe dominante. E sufoca um mercado que é subaproveitado no Brasil, que é o mercado audiovisual, que é o mercado da cultura. E que vai, através dos seus representantes, o secretário executivo do Ministério da Cultura, organizar, não é só sentar, organizar um jantar com a Extrema. Quem é a Extrema, Felipe? Uma organização de trabalhadores, Felipe? Não. Uma organização formada pelos grandes streamings nacionais e internacionais com o intuito de organizar uma, aspas, melhor regulamentação para o streaming, que atenda ao mercado audiovisual brasileiro, que faça melhor desenvolver o audiovisual brasileiro. E é com essa Extrema que o governo federal senta para negociar, sabe? Também não foi revelado o conteúdo do que será votado. O Farofafá apurou que o relator vai propor a tributação das plataformas de streaming em 4,5%. Ou seja, nós estamos falando de um projeto onde a sociedade civil, os trabalhadores do setor pedem por 12% de contribuição da Condecine para alimentar os fundos do setor audiovisual. O projeto de lei propunha 6% de contribuição do Condecine, o que significa metade do valor pedido pela associação civil. E o nosso querido relator, novo relator, de extrema-direita, propõe 4,5%. Essa votação deve começar a rolar na próxima semana. Então o que eu peço para vocês aqui é justamente isso. Fale, pressione os seus deputados. Pressione o seu deputado. Marque o seu deputado. Vá no Instagram do seu deputado, vá nas redes sociais do seu deputado, fale com ele sobre isso. Essa votação vai rolar na próxima semana. Está prestes a acontecer. Nós estamos falando de um projeto onde a associação civil, a sociedade civil pede por 12%, o projeto propunha 6%, e o nosso queridíssimo, ou desquerido relator fala em 4,5%. E é isso. Lide com isso. E é só isso, Felipe? Claro que não. Porque desses 4,5%,
além de 70% de renúncia fiscal e retorno do alto investimento. O que significa isso? Significa que desses 4,5% que essa empresa de streaming estrangeira paga para a Condecine para alimentar o fundo setor audiovisual, desses 4,5%, essa empresa pode se utilizar de 70% desse valor como renúncia fiscal e retorno em alto investimento. Como assim, Felipe? Essa empresa pode pegar 70% do valor que era do Estado, olha só, porque basicamente é isso. Olha, como é que funciona isso tudo pra gente deixar isso muito claro? Essa empresa, ela tem uma determinada rentabilidade no Brasil, ela produz riqueza no Brasil, e essa riqueza produzida por aqui deve pagar a Condecine, certo? A Condecine vai alimentar o Fundo Setor Audiovisual e o Fundo Setor Audiovisual vai financiar a produção de cultura, sobretudo de audiovisual independente no Brasil. Beleza? Mais ou menos assim que funciona e, portanto, uma retroalimentação da indústria brasileira de cinema. Só que esse dinheiro que é do Estado, porque esse dinheiro iria para o Estado de qualquer forma, pode ser utilizado, 70% dele, para renúncia fiscal e alto investimento. Como? Ou seja, se a Netflix, a Prime Video, ou seja lá qual for o serviço streaming, desejar pegar parte desse valor que iria alimentar o Fundo Setor Audiovisual para produzir a obra audiovisual brasileira, se ela quiser pegar parte desse valor para licenciar obras, ou seja, para comprar a obra para botar dentro do seu catálogo, ela pode. Mais uma vez, olha só o escárnio. Essa empresa pode pegar dinheiro público para alimentar catálogo. É isso. Vocês entendem o escárnio que significa isso? Mas vocês querem mais do que isso, porque isso aqui é muito pouco, né? Parece bobeira. Vocês querem mais do que isso? Os serviços de streaming podem se utilizar de 70% desses 4,5% para projetos de formação. O que significa poder se utilizar desse valor para formação? O que significa? A gente não sabe. Mas diz eles que eles iriam se utilizar desse valor para capacitar técnicos no Brasil, porque, segundo eles, há uma ausência de técnicos capacitados para produzir audiovisual no Brasil. Ainda que isso fosse verdade, uma empresa privada vai se utilizar do valor que deveria ser do Estado para capacitar técnico no Brasil. E é isso. Esse é o projeto dessa extrema-direita para a regulamentação do streaming no Brasil. Regulamentação do streaming que é hoje o assunto mais urgente no Brasil com relação ao cinema. Não é o agente secreto vencer o Oscar, gente. Não é o agente secreto representar a gente em 5 categorias. Isso é maravilhoso. Isso a gente falou num vídeo recente. É maravilhoso. É possível isso, sabe? É possível que o Brasil seja o nosso representante, o agente secreto, nos represente em 5 categorias no Oscar do ano que vem. Isso é muito possível, é muito plausível. Mas isso é uma representação de curtíssimo prazo. O cinema brasileiro está sendo sufocado. É isso que está acontecendo. O debate de regulamentação de streaming já está extremamente atrasado. E atrasado que foi, hoje está na mão da extrema-direita. E a extrema-direita está querendo sufocar ainda mais o nosso cinema. E tudo isso está fazendo, inclusive, com que agente secreto, com que o Oscar que a gente ganhou tenha sido uma grande cortina de fumaça no final das contas. Porque por debaixo dos panos, por detrás das cortinas, o que está acontecendo é isso aqui. O que está acontecendo é a entrega das nossas riquezas para o estrangeiro. É a entrega da nossa soberania. É basicamente isso que está acontecendo. Porque o cinema, ele não é sentido enquanto produto, porque ele não é como laranja, como café, que de fato a gente pega os grãos de café e está sendo exportado, sabe? É uma riqueza que é sentida de maneira muito abstrata. Então essas empresas estrangeiras, elas vêm aqui no Brasil, produzem riqueza com a sua assinatura, com o seu... sendo você um espectador, atochando você de publicidade, inclusive nos planos de assinatura que você faz, e leva essas riquezas pro exterior. Só que você só assistiu um filminho. E aí você não sente isso como uma produção de riqueza feita por eles, sabe? E essa riqueza tá sendo levada pro estrangeiro. E esse Estado, o nosso Estado, com o governo abrindo as pernas pra essa extrema-direita, conciliando com isso, tá sufocando o cinema brasileiro. E a gente vai comemorar pra caramba quando a Agente Secreto estiver no Oscar. E é pra comemorar, sabe? É pra comemorar. Mas a gente não pode esquecer disso aqui. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar com que isso seja esquecido. Que a gente abra uma grande live no Oscar pra comemorar e pra dizer, caraca, porra, vamos vencer. Ou é possível vencer, sei lá. Mas é isso aqui que a gente vai estar passando. É por isso aqui que a gente vai estar passando.
E qual vai ser a próxima oportunidade? A gente vai ficar dependendo de filmes e evento, sabe? Na prática, a proposta resulta no seguinte: a contribuição da taxa para a composição do Fundo Setorial Audiovisual, mecanismo que financia o cinema brasileiro, seria irrisória, menos de 1,5%. Porque é exatamente isso. Se uma empresa, seja ela qual for dessas empresas estrangeiras, ela deve pagar 4,5% para a Condecine, para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, mas ela tem a possibilidade de usar 70% desse valor para financiar a obra e, portanto, para alimentar o seu catálogo, ou para formação de técnicos, você acha que ela vai fazer o quê? Você acha que essa empresa vai, não, hoje eu tô afim de dar 4,5% pro Estado? Não, ela vai usar esse 70% para alimentar o catálogo, é óbvio. Ela vai usar esse 70% para formação, seja lá o que isso significa. E vai alimentar o fundo com 1,5%. Na prática, o que a gente está vendo é o seguinte: setores da sociedade civil pedindo por 12%, o projeto de lei que até então estava sendo tramitado pedindo 6%, e o que vai passar é 1,5%. E no final das contas, eles ainda vão dizer que esses 1,5% vai fazer com que você, cliente, tenha o seu serviço de streaming mais caro. Eles ainda vão falar isso. Eles ainda vão falar que esses 1,5% signifique aumento no valor do seu serviço. O que é uma mentira. Primeiro, porque 1,5% é irrisório e deveria ser 12%. Segundo, porque nem esses 12% deveriam significar o aumento dos serviços de streaming. Até porque os serviços de streaming estão aí, sem regulamentação, há sei lá quantos anos produzindo riqueza no Brasil e atuando no Brasil. E os preços dos serviços de streaming aumentam progressivamente ano após ano. Sem regulamentação. Não tem taxação. Só aumenta. Qual é a explicação? A explicação é monopólio. A explicação é que esses serviços de streaming, como são pouquíssimos, controlam o mercado. Eles podem fazer o que quiser. Não é uma taxação de 1,5%, de 6% ou de 12% que vai fazer isso. Até porque esse valor, esses 1,5%, 6%, 12%, seja lá qual for, ele serve para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual e, portanto, esse dinheiro retorna para a economia e, mais especificamente, para o setor que vai alimentar esse fundo setorial, que vai alimentar o streaming de alguma maneira no futuro. Então não faz nem sentido jogar no consumidor o valor. Não faz sentido. Mas eles vão falar. Eles vão falar. Mesmo com um projeto que progressivamente vem diminuindo a taxação, saindo de 12 a 1,5, mesmo através disso, eles vão dizer que você vai pagar por isso. Mas não cai nessa. Não cai nessa, tá? Se essa intenção se confirmar, será um golpe sem tamanho na economia audiovisual nacional. O setor movimenta 56 bilhões de reais por ano e gera mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos no Brasil. A regulação do setor é apontada como fundamental para o desenvolvimento futuro do país, até pelo Ministério da Cultura, que tem feito corpo mole no embate com o parlamento. Veja, o Ministério da Cultura diz que é necessário, mas é aquela velha questão que eu sempre falo pra vocês também. Uma coisa é você no púlpito, uma coisa é você na frente das cortinas, à frente das câmeras e com o microfone na sua mão falar. Outra coisa é por trás das câmeras sentar pra negociar com a streama. É outra coisa. Não adianta falar e depois sentar pra negociar com a streama. Uma lei do streaming, aspas, tá? Uma lei do streaming bem elaborada, uma regulamentação ética da IA e políticas inclusivas são ferramentas para garantir que a nossa cultura seja uma mola propulsora do desenvolvimento sustentável. Escreveu um artigo publicado em agosto o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, que fala, mas não faz. Que fala, mas organiza jantar. O Brasil pode e deve ser protagonista global, o que não está sendo, não apenas consumidor ou prestador de serviço. De fato, o Brasil é o segundo maior consumidor de streaming no mundo. Então é outro papinho. Ah, se taxar em 12%, o streaming vai sair do Brasil. Vai sim, amigo. Segundo maior mercado do mundo. Vai sair sim, tá bom? Acredita. Por isso, o Ministério da Cultura luta por esses marcos legais no Congresso, numa agenda cívica que exige coragem, inovação e compromisso coletivo. Aspas lindas, né? Com sua aprovação, a cultura brasileira vai ganhar, de vez,
Seu passaporte rumo ao século XXI. Isso aqui é uma maravilha, né? Esse papinho de passaporte rumo ao século XXI é sempre a mesma coisa. Publicamente, o Ministério da Cultura ratifica a proposta de lei dos diversos setores do audiovisual brasileiro, 10% de cota de catálogo e 6% de contencine. Mas o movimento, 12%, defende o dobro de contribuição. Não se pode esquecer da guerra de tarifas que, atualmente, os Estados Unidos, país de origem da maioria das Big Techs em ação no território brasileiro, move contra o Brasil. Donald Trump, recentemente, inclusive, anunciou 100% de taxação para filmes produzidos fora dos Estados Unidos. É claro que o Trump, a gente já fez vídeo aqui sobre isso, não estava necessariamente interessado em taxar os filmes estrangeiros, mas os filmes americanos que estavam saindo dos Estados Unidos para fazer fora dos Estados Unidos. Mas, para além disso, o Donald Trump anunciou também recentemente uma série de tarifaços onde impunha ao Brasil taxas de 50% aos mais diversos setores da economia. Então, lembrando, a regulação de streaming é um projeto também e, sobretudo, de soberania nacional. Taxas de 50% no produto nacional que entrar nos Estados Unidos. O Ministério da Cultura já foi acusado de ter fechado um acordo subterrâneo com o lobby das empresas, das plataformas de streaming internacionais no país, quando se reuniu com a Streama, cujo sonho era uma taxação próxima da que o deputado Dr. Luzinho acabou adotando. Olha, por que será, né? Será que o jantar deu sucesso? Pela dimensão do assunto, pelo tamanho do que está envolvido, a própria ministra da Cultura, Margareth Menezes, eu preciso dar os nomes, sempre importante, deveria estar se empenhando pessoalmente nas negociações no Congresso. O risco de se aprovar uma lei que perdurará por anos regulando o setor, nociva aos interesses do país, está sendo considerado um novo golpe da extrema-direita no âmbito parlamentar contra o povo brasileiro. Como sempre, estamos num momento de ouro do cinema brasileiro, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Estamos num momento de ouro. Onde Estou Aqui venceu o Oscar. Fernanda Torres nos representou brilhantemente, vencendo o Globo de Ouro. Vencemos Cannes como melhor diretor. Vencemos Cannes como melhor ator. Vencemos Berlim com o Urso de Prata, com o Último Azul. Estamos nos principais festivais internacionais com a possibilidade de construir público nacionalmente, com as portas dos cinemas abertas para o cinema nacional. Mas por trás das câmeras, por trás das cortinas, o que acontece é o sufocamento do cinema brasileiro. Difícil. Mas curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez para vocês, porque eu sei que você não está inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais para vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.